exacerbação de asma no adulto, né? Se alguém tem algum conhecido que sofre de asma, sabe que é bem complicado, o negócio é feio, tá? Então, vamos seguir a classificação da gravidade disponível na referência bibliográfica que a gente está usando, tá? Que é, né, segundo o livro do SAMU, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o achado e aqui, tá? A escala, né? A gravidade, se é leve ou moderada a crise, se a crise é grave ou se a crise é muito grave. Então, aqui eu tenho os padrões que eu vou avaliar, ok? Então, o primeiro padrão que eu vou avaliar é a impressão geral, a impressão clínica geral. Se eu cheguei lá e o paciente não tem nenhuma alteração no estado clínico geral dele, eu vou classificar como leve a moderado ou grave. Só que observem que no caso do grave eu tenho outras coisas para observar. Agora, se eu cheguei lá, a minha impressão clínica geral foi de encontrar meu paciente cianótico, com sudorese e exausto, a minha crise tem uma tendência a ser muito grave. Estado mental. O cara tá normal, até aqui, beleza, mas vai ser uma crise muito grave se o meu paciente estiver agitado, confuso ou sonolento. Dispneia, né? Aquela dificuldade respiratória bem acentuada. Leve ou moderada vai ser a minha crise se ele não tiver com dispneia ou se a dispneia for leve. Dispneia moderada, grave ou intensa dispneia, muito grave. A fala, né? Então, meu paciente está falando normalmente, ele consegue falar frases completas, ele consegue concluir uma frase inteira sem pausas, leve a moderada. Grave, se ele falar frases incompletas ou parciais. É aquela pessoa que vai falando e vai dando pausas. Por que ela vai dando pausas? Porque ela está com algum problema neurológico? Não, porque ela não tem fôlego para continuar falando muitas vezes, tá? E aqui, muito grave se as frases forem curtas ou monossilábicas, né? Ou seja, pequenas sílabas, né? Que a pessoa ela não consegue formar uma palavra inteira. Musculatura acessória. O uso da musculatura acessória, né? Então, quando o meu paciente estiver fazendo uso, né? Fazendo retração intercostal leve ou ela estiver ausente, eu vou considerar a crise leve a moderada. Se essa retração subcostal, né? Agora aqui era inter, que é subcostal, né? E ou fúrcula acentuada, aqui a gente já vai ter uma crise mais grave. E para ser muito grave, eu vou ter o quê? Retrações acentuadas ou declínio, né? O paciente vai estar com exaustão aqui fazendo uso da musculatura. Sibilância, tá? Isso aqui é legal, eu vou chegar mais para frente, mas enfim. Essa sibilância são ruídos auscultados, né? Ruído pulmonar auscultados. Então, se ele for ausente, né? Isso aqui é murmúrio vesicular, tá bom? Murmúrios vesiculares normais, localizados ou difusos, né? Espalhados. Aqui, leve a moderado. Grave, se eu tiver, tá? Localizados ou difusos. Observem que aqui, ó, o murmúrio vesicular, ele tá normal, tá? E agora, muito grave, se eu tiver ausente com murmúrio vesicular diminuído e se ele for localizados ou difusos. Essa parte aqui, gente, essa linha aqui em específico, quem vai estar fazendo a avaliação na grande maioria das vezes é o médico ou o enfermeiro, porque já envolve a ausculta. Observem que até aqui eu posso fazer uma análise através da observação, tá? Aqui a frequência respiratória normal aumentada, aumentada, tá? Para eu considerar ele grave. Frequência cardíaca menor que 110, aqui eu já vou ter maior que 110 e para ser muito grave a minha crise maior que 140 ou uma bradicardia. Então, ou meu paciente vai estar taquicárdico ou ele vai estar fazendo uma bradicardia, tá? E a saturação em ar ambiente, o que significa isso? O paciente não está com suporte ventilatório, está em ar ambiente. Então, eu vou classificar essa crise, né, em leve ou moderada, né, se a saturação do meu paciente estiver maior que 95, grave se tiver de 91 a 95% e menor que 90%, eu vou classificar essa crise como muito grave, ok? Qual que vai ser a conduta nesse caso? Realizar a avaliação primária,
sempre. Manter o paciente sentado ou em posição confortável. Oferecer oxigênio suplementar por máscara, né, com reservatório, que vocês já conhecem essa máscara, se a saturação dele for menor que 94, tá? Avaliação secundária. Avaliar sinais vitais, coletar histórico do SAMPLA, monitorizar, fazer monitorização cardíaca e oximetria de pulso, novamente, tá? Ó, porque vamos supor que aqui você colocou o oxímetro, você vai ter que verificar, você vai ter que fazer verificações contínuas. Caracterizar crises prévias, né, e a atual. Então, por exemplo, o que desencadeou essa crise? Essa crise é diferente das outras? Essa crise está mais intensa, está mais leve? Ela está durando a mesma coisa que as outras? O que se seguem, né? Qual que é a progressão de sintomas? O que vem acompanhado da crise? Ele já teve essa crise antes? Esse tipo de informação, tá? Instalar acesso venoso periférico e realizar contato com a regulação, tá bom? Então, essa aí é a nossa conduta no caso da asma.